Bom, abrimos o programa de hoje com aquele tic-tac do relógio que afeta a todos nós. Obviamente, mas que tem deixado muito jovem apreensivo. Para os que estão se aproximando dos 30, são muitas as indagações que envolvem sonhos, perspectivas, trabalho, relacionamentos e responsabilidades. Então nós vamos falar sobre a crise dos 30, que está batendo a porta, e com eles que são craques do teatro musical e tiveram papéis maravilhosos em grandes sucessos da Broadway, que ficaram em cartaz no Brasil e que ou chegaram aos 30 ou estão para chegar. Boa noite aos atores. Júlia Nadruz, obrigado, Júlia, por ter vindo. Imagina, tá linda você, por fora também te falei. Né? O Thiago Machado, olá, bonitão. Muito obrigado. E o Bruno Narchi. Todo mundo chama você, Bruno, de Narchi, né? Narchi. Mas não é Narchi? É Narchi. É Narchi mesmo? Muita gente pensa que é Narchi porque associa ao italiano, mas é Narchi. É Narchi. É Narchi, sírio. Que origem? Sírio? Sírio. Então é Narchi mesmo. Obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Eu vou dizer uma coisa, esse negócio de 30 hoje, a crise dos 30, é quase uma falácia. Vou explicar por quê. Se os futurólogos determinaram que na primeira metade do século XXI, aliás, na segunda metade do século XXI, os homens vão viver aproximadamente 120 anos, Nossa. 30 não é nada. Na minha época, 30 era alguma coisa. Hoje não, vocês são bebês. Bom, eu quero falar de Tic Tic Boom, porque é considerado uma autobiografia do Jonathan Larson, né, que é a sua luta para realizar um dos maiores musicais da história da Broadway, que foi o Rent, né? É uma corrida contra o tempo? Quem responde? Eu acho que, sem dúvida, é a sensação do personagem de ser uma corrida contra o tempo. Eu acho que, apesar do que você mencionou, que realmente 30 anos, no final das contas, não é nada demais, eu acho que é por volta dessa idade que a gente começa a se sentir cobrado de alcançar algum lugar, ou de estar em algum lugar, ou de pelo menos ter a nossa vida rascunhada ou desenhada, né? E eu sinto que é muito isso que o Jonathan coloca na peça dele, que é um pouco isso. Ele fala, eu vou fazer 30, é a idade que todo mundo acha que eu já deveria ter uma carreira, que eu já deveria ter filhos, e eu ainda sou só um autor promissor. Então, o que está acontecendo com a minha vida, né? Será que eu cheguei em algum lugar? Será que eu vou chegar em algum lugar antes dessa virada? E no final das contas, acho que o que se debate na peça é justamente essa bobagem, né? E desculpa interromper, mas também a pressão em volta dele, né? Dos pais em cima dele, tem todo o universo que o permeia, que ele começa a comparar a vida dele com a do outro, para ver o que... Então eu tô ficando para trás, não estou conseguindo alcançar meu objetivo. Será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que ficar na arte é o meu futuro? Ou eu tenho que ir para um outro lugar? Então ele começa a se comparar e começa a se questionar sem ver também o questionamento dos outros, né? Que também estão nesses... Olha, eu acho que existe sempre uma equação do homem com a época em que ele vive, né? Na verdade, eu não sei exatamente quando foi estreado o Rent, mas pode ter a mais absoluta certeza de que hoje as coisas tomaram um novo rumo. Nós trouxemos aqui uma vez um webiatra, que é que cuida da adolescência, e ele falou uma coisa que me assustou. A adolescência hoje no mundo pode chegar até aos 28 anos, mas não com alguns italianos que eles chamam de mamone, os mamones que ficam na casa dos pais até os 40. Portanto, vocês são de fato bebês. Todos vocês. Que loucura. Bom, Tic Tac Boom está em cartaz no Teatro FAP, né? Teatro FAP. Lá na Rua Lagoas, todo mundo sabe onde é que é, 903. Quarta, dia 5, às 21 horas. Depois 14 e 15, às 21 horas também. E 16
Às 18 horas? Por quê? Isso, que a gente conseguiu uma brecha no final de semana. Ah, é final de semana, 16. Isso, a gente foca no horário alternativo, né? Fizemos uma primeira temporada de terças e quartas, 9 horas da noite lá no FAP. E para fechar essa primeira temporada 2018, a gente conseguiu essa brechazinha lá com a Cláudia Anra, do Teatro FAP, no final de semana. Então a gente fecha numa sexta, sábado e domingo e preparando para a possibilidade de voltar em 2019. Agora, estamos falando de personagem. Eu olho para você, Júlio, e vejo um monte de coisa. Eu vejo a minha irmã da Cinderela, eu vejo a Fiona do Shrek. Me lembra aqui, a Molly. A Molly, do Ghost. Ghost. Quer dizer, qual é o próximo desafio da sua carreira? Olha, eu estou atualmente tendo 2 grandes desafios, porque eu estou em cartaz com os meninos às terças e quartas. E com mega produção. E com o Fantasma da Ópera no final de semana, aos sábados e domingos. Então, está sendo incrível poder ter essa jornada dupla, esses 2 desafios tão diferentes. Tá dando? Tá incrível! Tá sendo super gostoso, super gostoso. Bom, Thiago e Bruno, vocês, como a Júlia, participaram também de grandes musicais. Vocês, de fato, tinham receio de como profissionalmente vocês chegariam aos 30? Tem. Mesmo? Ah, sim, total. A gente, viver de arte, a gente já parte de um princípio que já fica inseguro pelo mercado, pelas coisas que acontecem. E também por uma economia não estável do nosso país que diretamente nos afeta no entretenimento, porque assim, num país em crise, eu acho que a primeira coisa que as famílias cortam é entretenimento, assim. Não vamos ter um entretenimento, ainda mais no teatro, né, que tem muita opção de entretenimento ao invés do teatro hoje em dia. Então, com a tecnologia e internet e tal, então já é difícil você já conseguir colocar as pessoas no teatro de novo. O teatro musical está tendo esse grande privilégio e de voltar ao público brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro gosta de um espetáculo musical, mas só que em tempos de instáveis, então fica esse medo. Eu, particularmente, no começo eu tive muito, até eu estava conversando aqui com a produção, eu larguei minha faculdade de desenho industrial que eu fazia, eu larguei no começo do 3º ano, porque não tinha o curso de manhã e tal, e eu comecei a fazer um espetáculo com o Miguel Falabella em 2007, que foi meu primeiro grande, assim, musical. E foi assim, agora eu estou largando a minha faculdade e vou entrar num processo que vai durar um ano, alguns meses, depois você tem que pegar o trabalho de novo, então é sempre uma busca constante de cavar. Bom, você falou quando eu estava apresentando, ai meu Deus, estou chegando lá, estava chegando no 30. Eu ainda não cheguei, mas acho que a minha crise dos 30 já começou nos 25. A minha começou nos 28, quer dizer, você está ganhando de mim. Agora, quando você era mais nova, você imaginava de fato que você ter realizado tudo que você já realizou antes dos 30? Não, eu não imaginava. Eu comecei a trabalhar, né, com teatro profissionalmente mesmo aos 18 anos. E, nossa, graças a Deus, assim, agradeço muito a Deus, mas que a minha carreira foi acontecendo de uma forma que eu não esperava também. E foi surgindo uma oportunidade atrás da outra, e quando você vê, você olha para trás e fala assim, caramba, olha onde eu cheguei. Em 8 anos, 9 anos, eu realizei tudo isso já, eu já tenho 18 musicais no meu currículo, só de musicais, sem falar dos trabalhos de TV e tudo, então é assim... É um motivo de muito orgulho, de muita alegria, realmente. Eu não esperava. O que vocês mudariam até aqui? Acho que eu me falaria para respirar um pouco mais. Respira, John. Essa é uma coisa que aparece várias vezes. Começa a panicar, respira, John. Pensar em muitos momentos de ansiedade, de inquietação, nessa nossa vida por temporadas, de fazer audição e falar, será que você passa no primeiro e será que eu vou passar no segundo? Será que vai ter um segundo, um terceiro? E a cada nova conquista você fala, não, calma, tá dando tudo certo, acredita. Então acho que ter mais calma, ter um pouco mais... E o confia, né? A palavra confiar é muito importante. Sem dúvida. Nessa nossa vida que a gente estava falando de artista, né? Que a gente não tem
uma projeção de carreira mais comum, né? Como numa empresa, você tem as coisas mais claras, né? Eu vou trabalhar aqui, vou me dedicar, daqui a tanto tempo eu tenho uma promoção e você já tem um plano de carreira mais definido. A gente tem possibilidades muito mais abertas, muito mais inconstantes, então você tem que confiar que você vai realizar seu trabalho e que você vai evoluindo cada dia. E ainda mais, né, que essa aflição, né, da garotada, digo garotada, que está entrando com você, está entrando no mundo adulto, se cabe isso, que tem esse peso todo com a chegada dos 30, que a gente discutiu aqui. Vamos imaginar que tivesse dado tudo errado, deu certo com vocês, mas por onde é que vocês recomeçariam? Ai, olha, eu acho que assim, eu recomeçaria, mas de novo na ganância de novo, na ganância do viver feliz, sabe, do viver bem. Qual outra área da minha vida que eu ficaria feliz também, assim, sabe? Eu acho que nós somos criaturas mutantes e muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Claro. Não é? E a gente se adapta e a gente sobrevive. Então, se não deu certo de alguma maneira, vai para um outro... Você pode até ir comendo na beiradinha da arte, por exemplo, trabalhando em outras ramificações da arte, no magistério, ensinando na faculdade, ou dando aulas, ou fazendo na parte artística, cenário, figurino, produção, vai comendo por ali, ou realmente pular para o outro lado, assim, sabe? E você se identificar com outra coisa, despertar o outro amor. Você se desperta outro amor. O legal da nossa peça também, que é uma coisa que eu acho muito bacana, que fala o espetáculo, é porque ele fala muito de escolhas, e sem julgar essas escolhas, né? Porque não existe certo e errado. Existem escolhas, né? Então, na vida. Então, por exemplo, às vezes a gente optou por isso, por seguir essa carreira, por batalhar, por ter um espaço no mercado artístico, mas às vezes pessoas tão talentosas quanto nós decidem que isso não é pra mim, não quero essa vida, quero outra coisa. Não tem a vocação para aquilo e se encontra de outra forma. Tem um binômio, né, que é vocação e talento. Isso, exatamente. Fala, Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, fazer um parênteses, porque realmente a gente tem o John, que é o personagem que eu interpreto, que é esse artista, mas o Ti faz o Michael, que é o melhor amigo do John, que também era um ator e que justamente largou dessa carreira para se tornar um grande marqueteiro, trabalha numa agência de marketing, está ganhando muito dinheiro e foi para um outro caminho e está feliz com isso. E tem a Susan, que é a namorada do Michael, que também era bailarina, mas que não está indo muito bem na carreira e que agora quer ter uma família, quer sair da cidade grande, quer ter um pouco mais de tranquilidade. E eu acho que entra muito nisso que a Jill falou, que não tem certo e errado, né? Tem o que é bom para você, tem um momento de vida que você está vivendo e tem o que te cerca, as consequências das suas escolhas. Eu acho que isso é muito gostoso dessa peça, ele te apresenta caminhos. Então eu vou sugerir a você que está me vendo agora, que vá assistir Tic Tic Boom. Vou até explicar por quê. Tiago falou uma coisa agora que... porque na época da crise... Eu vou dar um conselho para você, que está me vendo agora. Preste atenção. Na época do crack de Wall Street, em 1929, que os Estados Unidos não tinha como alimentar a população, uma coisa terrível, foi o boom do cinema e do teatro. Porque as pessoas precisam se alimentar sua alma. Esse é o único jeito. Então, é você ir assistir um grande musical, que está lá no Teatro FAAP, que fica na Rua Lagoas, 903, em Genópolis, quarta, dia 5, às 21 horas, 14h15 também, às 21 horas, e 16 às 18 horas. Isso. Crianças, obrigado por terem vindo, vocês são bebês mesmo. Obrigado por terem vindo, viu? Imagina. Beijo, muito sucesso para vocês. Muito obrigada.